Você que trouxe a tua Bíblia, abra a tua Bíblia em 2 Reis, capítulo 22. Lembrando que você me ajuda quando você manda fogo daí para cá. Você quer receber fogo daqui para aí? Então manda daí para cá que aí a gente troca. Segundo Reis, capítulo 22, versículo 19, o texto da palavra do Senhor diz assim: já que o seu coração se abriu, e você se humilhou diante do Senhor, ao ouvir o que falei contra este lugar e contra os seus habitantes, que seria arrasados e amaldiçoados, e porque você rasgou as vestes e chorou na minha presença, eu ouvi, declara o Senhor. Portanto, eu reunirei aos seus antepassados e você será sepultado em paz. Seus olhos não verão toda a desgraça que vou trazer sobre este lugar. Vamos orar? Pai, fala conosco, ministra a tua palavra, teu recado santo e bendito. E traga, Senhor Jesus, um ensinamento aos nossos corações nessa noite. Eu oro no nome de Jesus. Amém, amém. Você pode glorificar o Senhor? Pode se assentar, queridos. Ao longo dessa semana, uma palavra ficou muito forte no meu coração, e eu sei que todas as vezes que isso acontece, as mensagens que eu vou ministrar sempre vão estar ligadas a uma palavra que fica ecoando dentro do meu coração. E essa semana a palavra que ficou muito forte no meu coração é autossuficiência. Essa palavra ficou muito forte no meu coração. E nós estamos vendo nos dias de hoje muita gente autossuficiente. O que é uma pessoa autossuficiente? Aquela pessoa que não precisa de ninguém. Aquela pessoa que ela se basta. Está entendendo? E nós não podemos ser assim. Porque todos nós somos dependentes de alguém. Todos nós precisamos de alguém. Por mais que não reconheçamos isso, por mais que não queremos reconhecer isso, nós precisamos um dos outros. Hoje, quando eu fui levar minha mãe no hospital, estavam ali médicos, estavam ali enfermeiros, que não estavam só cuidando da minha mãe, mas estavam cuidando de outras pessoas que estavam chegando ali. Mesmo que no final da vida a gente possa continuar sendo autossuficiente, a gente sempre vai precisar de alguém. A gente precisa hoje, a gente vai precisar amanhã. E por que hoje e sempre o homem foi autossuficiente? Porque a serpente enganou o homem, dizendo a ele: olha, se você comer do fruto, você vai ser autossuficiente. Porque você vai ser como Deus. Você vai discernir o bem e o mal. Você vai ser como Deus. E quando esta palavra entrou no coração de Eva, você será como Deus, ela quis a fruta. Porque ninguém quer ser dependente de ninguém. Ninguém quer depender de ninguém. E aí ela comeu do fruto. E quando ela comeu do fruto, ela ofereceu também ao seu esposo, que também queria ser autossuficiente. Então o pecado, quando entrou na terra, ele entrou e ele nos fez autossuficiente. Nos deu a liberdade de ser autossuficiente. Porém, junto com a autossuficiência veio a maldição do pecado. E aqui eu quero citar, por exemplo, o que o pecado geraria na mulher, e que hoje a gente vê muitas vezes as mulheres lutando contra isso, e não conseguem escapar, por mais que elas queiram. Multiplicar o sofrimento no parto. Hoje a gente vê a tecnologia sendo usada para facilitar o parto, de várias formas. Seja através da cesárea, ou seja através de anestesias. Até um parto natural hoje se dá anestesia para que a mulher não tenha tanta dor. E a gente vê o quanto mulheres sofrem, e através deste sofrimento, algumas escolhem nem ter filhos. Escolhem
viver sem ser mãe, para não ter que passar por isso, para que não tenha que ver a mudança do seu corpo. A autossuficiência se manifesta nisso também. Outro pecado, outra maldição é que o seu desejo será para o seu marido e ele o dominará. Hoje, as mulheres têm uma dificuldade enorme de se deixar dominar. Mas não era para isso acontecer. Deus criou a mulher para ser igual ao homem. Mas ela quis ser autossuficiente. Então você quer ser autossuficiente? Então agora o teu marido vai te dominar. Você não quis ser dominada por Deus, agora você não vai ser por Deus e pelo seu marido. E aí a gente vê a mulher fazendo o quê? Não quero. E ela luta hoje para não ser. E quanto mais ela luta para não ser, mais ela sofre. Mais ela tem dificuldades para ter que lidar com isso. Pecados que não eram para existir. Não era para acontecer. Deus não criou o homem e a mulher de forma desigual. Ele criou o homem e a mulher para serem iguais. Mas a mulher quis ser autossuficiente. Então agora você está debaixo de uma maldição. O homem também teve a sua maldição, e muitos não conseguem suportar isso. Por exemplo, com o sofrimento você se alimentará na terra todos os dias da sua vida. E aí a gente vê os homens hoje em dia chorando, porque para comer o cara tem que sofrer. Todos os dias, acordar cedo, e trabalhar, e trabalhar, e trabalhar, e muitas vezes ter que ser humilhado no trabalho, muitas vezes ser humilhado na rua, muitas vezes passar por dificuldades para poder se alimentar. Maldição, porque quis ser autossuficiente. Você quer ser autossuficiente, então agora você vai correr atrás. Deus não criou o homem para isso. Vocês estão entendendo? Outra coisa, ele te dará espinhos e ervas daninhas. Aí a gente começa a perceber o quê? Diante do sofrimento do alimento que o homem tem que buscar, ele vai encontrar espinhos e ervas daninhas. Isso quer dizer o quê? Além do sofrimento da sua alimentação, você vai se ferir, você vai adoecer. Por isso que a ovelha precisa tanto do pastor, que vá lá no pasto verdejante, para antes dela ir poder pastar lá, ele foi lá e tirou os espinhos, foi lá e tirou as ervas daninhas. Por quê? Porque isso gera intoxicação na ovelha, ela sofre, ela padece se ela comer desses frutos. A maldição da autossuficiência. O homem autossuficiente vai se ferir, o homem autossuficiente vai se envenenar. E a gente vê o quanto pessoas estão feridas e quantas pessoas estão envenenadas. Maldição da autossuficiência. Pessoas que estão presas porque são autossuficientes. E a terceira maldição: com o suor do seu rosto você comerá o seu pão, até que você volte à terra, até que você morra. Quer dizer, está pensando em ter sol e água fresca? Quem é autossuficiente vai ter que trabalhar, vai ter que suar pelo pão. Olha como é sério isso. 2 condições para a mulher, 3 condições para o homem, que interfere em toda a vida deles. Mas aí vem Jesus. E vem Jesus exatamente para quê? Para quebrar essa maldição, para romper com essa maldição. E aí Jesus dá a sua vida, morre por nós, para quebrar essa maldição sobre nossas vidas. Para quê? Para que a mulher não sofra mais, para que a mulher não seja mais dominada, para que o homem não tenha que sofrer para se alimentar, para que o homem não seja machucado, muito menos envenenado, para que o homem não tenha que todo o suor do seu rosto. Não, ele pode ter lucro, ele pode desfrutar de benefícios, de investimentos. Mas aí Jesus vem e fala assim: humilhai-vos debaixo das mãos poderosas de Deus. Mas a autossuficiência não nos deixa se humilhar diante de Deus.
Vocês me entendem? Deus nos dá uma direção, mas ainda continuamos querendo fazer do nosso jeito. Deus nos mostra um caminho, mas nós continuamos querendo fazer da maneira que queremos. Hoje nós vivemos um tempo onde as pessoas estão meio que degustando igreja. A igreja virou tipo um buffet. Não é assim? Então quando você vai contratar um buffet, o que eles fazem? Eles não vêm com uns petisquinhos para você poder provar? Não é assim que acontece? Olha, esse aqui é o lanchinho que nós servimos, aí você come. Ah, esse aqui é o salgadinho que a gente come. Não é assim que eles fazem? Hoje as pessoas de alguma forma estão procurando igreja fazendo isso, estão petiscando. E por que fazem isso? Porque de alguma forma, na sua autossuficiência, elas querem escolher e não permitir que Deus escolha para elas. Por isso, quando Deus nos escolhe um lugar onde Ele quer falar com a gente, se nós olharmos para a Bíblia, nós vamos ver que não eram os homens que decidiam o lugar que falava com Deus, era Deus que os chamava para o lugar onde Ele ia se manifestar. E o lugar onde Deus estabeleceu que Ele ia falar com o povo, naquele lugar o povo levava a sua adoração, levava as suas ofertas, levava os seus dízimos, suas primícias. Lá Deus falava com eles e eles falavam com Deus. Era um lugar estabelecido pelo Senhor. Era um lugar onde Deus escolheu e não o homem. Mas um tempo onde os homens hoje escolhem o lugar onde Deus tem que falar com eles, Deus não fala coisa nenhuma. Por isso nós vemos tantas pessoas dizendo que estão num caminho, mas estão mais perdidos do que cachorro que caiu da mudança. Não é verdade? Por isso você está aqui nessa noite, não fui eu que escolhi isso, nem pode ser você ter escolhido. Tem que ser o Senhor. Por isso eu não fico falando para ninguém, vem para cá, vem para cá, vem para cá. Porque o Senhor tem que falar no teu coração. O Senhor tem que dizer para você assim, é aqui que eu quero falar com você. É aqui que eu quero me revelar a você. É aqui que eu quero abençoar você, a sua família. Então, por mais que você não goste, por mais que você tenha dificuldades de gostar do lugar, é o lugar que Deus escolheu e você não pode mudar isso. Mas a nossa autossuficiência não permite que a gente faça isso. Vocês me entendem? Porque a gente se basta. Nós é que decidimos e não Deus. E aí fica difícil de manter um relacionamento sadio com Deus, porque Deus quer algo e nós queremos outra coisa. E aí as maldições que imperam sobre os homens debaixo do pecado continuam imperando sobre nós, continuam se manifestando na nossa vida. Por isso a gente vê crentes ainda sofrendo para comer. Por isso que a gente vê crentes tão envenenados e tão feridos. A maldição foi quebrada em Jesus. Isso aqui, toda a maldição do pecado foi quebrada. Mas por que a gente ainda vive isso? Por que mulheres ainda se deixam dominar ou são dominadas? Sendo que Jesus já veio quebrar tudo isso. Por que tanta gente está sendo oprimida? Por que tanta gente está prisioneira? Estão prisioneiros porque ainda não entenderam que na sua autossuficiência Ele não vai quebrar maldição alguma. Ele vai sofrer a vida toda. E vai falar assim, por que Deus? Por que Deus? Por que Deus? Por que Deus? Nós recebemos um e-mail essa semana de uma pessoa que exatamente dizia assim, como que você pode dizer que Deus sonha comigo? Como é que você pode dizer que Deus quer me abençoar? Eu não acredito nisso. Você está dizendo que Deus não é soberano. Eu falei, não estou falando que Deus não é soberano, estou falando que Deus é soberano, só que Deus não interfere naquilo que Ele criou. E tudo que Deus criou tem propósitos. Tudo que Deus criou tem propósito. Sabe? Se você vê na cadeia alimentar, né, quando você vê aquelas programações de Discovery, você começa a ver assim, bom, está morrendo o piolho. Ah, está morrendo o piolho, está acabando com o bicho tal.
Está acabando o bicho tal, está acabando com o outro bicho. E um bicho está extinguindo o outro, por quê? Porque na cadeia alimentar, Deus criou um para alimentar o outro. E aí tem um desenho do Madagascar que tem um momento que eles começam a querer salvar os bichinhos. Aí ele salva o bichinho daqui, o outro vem cal. Aí salva o bichinho daqui, o outro vem tum. O outro vai cair na flor, a flor clown. E tudo que Deus criou com propósito. Dentro da cadeia alimentar. Aí a gente vê essa crise hídrica. Aí dizem assim, por causa do desmatamento. Deus fez a mata com propósito. Deus fez a mata com propósito. Deus fez a mata para a mata evaporar, para gerar chuvinha, para a gente poder ter aguinha. Mas aí a gente quer ter madeirinha para a gente colocar na nossa casinha. Não é assim? Então você fica com a madeirinha na casinha e sem aguinha. A gente é culpado pela nossa autossuficiência. Imagina se o homem tivesse encontrado alguma coisa de bom lá na Lua. Eles já tinham feito um monte de trabalho para levar o povo para lá, não é verdade? Mas chegou lá, viram que não tinha nada. O que nós podemos fazer aqui? Nada. Então vamos continuar viajando. Por quê? Porque Deus fez tudo com propósito. Qual que é o propósito da lua? Receber a luz solar para iluminar a terra durante a noite. Ah, mas é só para isso? Por enquanto é o que descobriram. Que ela é uma lâmpada natural para iluminar os campos nos dias da noite. Olha que interessante. Tudo foi criado, e eu falei isso para ela. Por isso eu acredito que assim como Deus criou todas as coisas por um propósito, eu tenho certeza que Deus me criou para um propósito. Eu só preciso saber qual é o propósito, porque quando eu descobrir o propósito, eu vou ser feliz, e o sonho de Deus existe. É para mim e é para vocês. Mas a minha autossuficiência jamais vai me fazer procurar o projeto de Deus. Josias, um rei maravilhoso, gente. A palavra de Deus diz que não houve ninguém como ele. Ele virou rei com 8 anos de idade. Foi ensinado e educado por sacerdote. O menino viu que em toda a sua terra o povo adorava tudo quanto é porcaria. E o povo padecia sofrimento, dores, miséria. Não tinha alegria, não tinha nada. E ele ouvia as histórias. Talvez ele, como rei, pedia lá para alguns escribas começarem a ler as histórias. E aí mostrava festas, conquistas, alegrias que não existia na terra dele. Então ele começa a mudar algumas coisas sem saber claramente o que é que agradava o coração de Deus. Ele começou a procurar. Então ele olhava e dizia assim: postes ídolos não pode agradar a Deus. Tira, destrói. Adoração a outros deuses, tira. E ele foi tirando, foi tirando, foi tirando, foi tirando. Ele não sabia que sobre ele, sobre a geração dele, sobre o povo dele, havia uma sentença. Ele não sabia. Ele não sabia que havia uma maldição sobre o povo. Ele só estava fazendo o quê? Procurando. Ele era rei. Ele não precisava fazer nada disso. Os outros, na sua autossuficiência, não foram fazer a mesma coisa. Por isso padeceram. Josias, pelo contrário, ele começou a procurar uma forma de agradar a Deus, e ele foi procurando. E à medida que ele foi procurando, ele foi fazendo as coisas que ele acreditava ser certa. Por isso, gente, não adianta a pessoa dizer assim: ah, eu só erro, pastor, eu só erro. Eu preciso de orientação para acertar. Vou dizer uma coisa para você: o Espírito de Deus te deu capacidade de acertar um pouco, irmão. Um pouco Deus te deu capacidade. Senão Deus tinha feito você um jumento, tinha feito um cavalo, uma mula empacada. Mas Deus te fez um ser humano inteligente. A gente sabe muitas vezes que algumas coisas são desonestas, a gente sabe, mas a gente faz.
A gente sabe que determinadas coisas nós não deveríamos fazer, mas a gente faz. Mas lá no fundo do nosso coração a gente sabe que está errado. Desde pequenininho a gente já faz para lubridiar, assim que fala? Ludibriar os nossos pais. Não é verdade? Oh, a Ana essa semana fez isso com a mãe dela. Eu falei assim: mãe, eu vou lá no culto lá da casa do José, e eu sei que você e o pai vão sair, eu sei que vocês vão passear. Mãe, eu estou com abstinência de doce. Ah, meu Deus do céu, olha o chaveco da mãe dela. Aí a mãe dela saiu com o pai dela com a cabeça assim: nossa, a Ana está com abstinência de doce. Aí ela falou assim: bem, vamos passar no Cacau Show. Eu falei: glória. Eu também estou. Já passei a mão numa trufa. Falei: glória a Deus. Ela, do jeitinho dela, conseguiu convencer a mãe dela, ganhou um chocolatinho que abençoou toda a casa, né, minha filha? Desde pequenininho eles sabem o que fazem, por isso não adianta a gente dizer que a gente, eu não sou assim, a gente faz as coisas do nosso jeito. E quando a gente quer fazer o que é certo, a gente começa a procurar os caminhos, a gente começa a procurar os lugares, a gente começa a se aliar a pessoas que querem fazer certo. Quando a gente não quer fazer nada certo, aí a gente avacalha de vez, e qualquer um que vier tá bom, qualquer jeito tá bom. Mas quando nós queremos fazer o certo, a gente começa a escolher pessoas certas, a gente começa a escolher lugares certos, a gente começa a querer fazer as coisas certas. Está entendendo o que eu estou falando? Josias entendeu, na sua ignorância, que o que eles estavam fazendo estava errado, e ele foi fazendo. Até que um dia ele encontrou o livro da lei de Deus. Quem procura, acha. E o dia que ele encontrou, ele pediu para que ele fosse lido, e quando ele foi ouvindo, ele foi vendo assim: nós estamos debaixo de uma maldição, estamos debaixo da maldição. Ai, então é o fim, Deus deve estar muito irado com a gente. Olha o coração de Josias. Então Josias, ele vai, rasga as suas vestes, chama o povo, mas antes ele chora, ele se humilha, ele se quebranta, e aí ele fala para Deus: Deus, olha, eu não posso mudar o que está sendo feito, mas eu estou aqui diante do Senhor para dizer que eu não concordo com isso e vou lutar para que isso acabe nessa terra. E aí Josias, diante de Deus, Deus viu sinceridade, e por isso Deus fala isso para ele: já que o seu coração se abriu e você se humilhou diante do Senhor, ao ouvir o que falei contra este lugar e contra os habitantes que seriam arrasados e amaldiçoados, e porque você rasgou as suas vestes e chorou na minha presença, eu ouvi. E é interessante que Deus fala assim: portanto, eu o reunirei aos seus antepassados em paz, e os seus olhos não verão essa desgraça. Os seus olhos não verão essa desgraça. Quem procura, acha. Havia maldição, mas ele escolheu fazer o certo. Ele escolheu abrir mão da sua autossuficiência para se humilhar diante de Deus, e Deus ouviu a sua oração. Deus ouviu o seu clamor. E Deus falou assim: então sobre você não vai acontecer. Sobre você não vai acontecer. É lindo demais isso, né? Aí eu fico olhando para nós, sabe? Autossuficiente, sofrendo pra caramba. Deus falando assim: e aí, você sabe o que é fazer bom, fazer o certo? E você fala assim: ah, deixa assim mesmo. E Deus
Assim, você pode fazer diferente. Você, deixa assim mesmo. E Deus vai falando, e vai falando, e vai falando, e a gente vai ficando assim mesmo. Como que nós vamos quebrar uma maldição? Como é que nós vamos romper? Se nossas orações não chegam diante de Deus, porque Ele não vê em nós humilhação, Ele vê em nós autossuficiência. Quando a palavra do Senhor nos diz assim, olha, eu não quero sacrifício, eu quero obediência, Ele está dizendo exatamente o quê? Ele está falando para você, ei, deixa de ser autossuficiente. Tira um pouco das suas mãos. Para de achar um pouco que é você e começa a ver que sou eu. E quando nós começamos a enxergar que é Deus, o que a gente faz? A gente para de querer fazer do nosso jeito para fazer do jeito de Deus. Isso é se humilhar, isso é deixar Deus fazer. Hoje em dia, as pessoas quando dizem assim, deixei na mão de Deus, é mentira, deixou coisa nenhuma. É porque você já não consegue mais fazer do teu jeito, já fechou todas as portas, então agora, deixa Deus fazer. Aí Deus começa a fazer uma coisinha, você já pega de novo e fala assim, deixa que agora eu faço. Se humilhar diante do Senhor é reconhecer, Deus, eu não tenho condições de fazer isso do meu jeito. Por isso, quando nós aceitamos Jesus, nós estamos professando isso publicamente. Deus, eu reconheço que o Senhor me salvou. Eu reconheço que o Senhor me criou e que o Senhor que me consola. E eu digo isso publicamente, por quê? Para que todos saibam que a minha autossuficiência está morrendo aqui agora. Eu estou matando minha autossuficiência para voltar à origem da criação, onde o Senhor é Deus e eu sou criação. Aonde o Senhor determina o que tem que ser feito e eu faço aquilo que fui feito para fazer. É diferente, gente. É diferente. Josias encontrou a misericórdia de Deus. Josias encontrou o perdão de Deus. E depois de encontrar o perdão de Deus, ele encontrou o quê? A fartura. Mas não era para sofrer, para se alimentar. Josias não sofria mais para se alimentar. Ele não tinha mais essa dificuldade. O reino dele começou a prosperar. E todos os que obedecem à palavra de Deus na Bíblia prosperaram. Os únicos que sofreram aqui foram os apóstolos, porque eles estavam dentro de um propósito. Morreram como mártires pelo Evangelho. Está entendendo? Mas do contrário, todos os que obedeceram a Deus prosperaram. Todos que obedeceram a Deus receberam misericórdia. E aí a gente olha muitas vezes para o nosso casamento e fala assim, por que meu casamento é sempre desse jeito? Por quê? Porque você não está procurando a Deus para encontrar misericórdia. Por que teu relacionamento é assim com teus filhos? É assim porque você não está procurando a Deus. Por isso você não encontra misericórdia. Por que você não consegue se sentir plenamente satisfeito? Todas as vezes a tua satisfação é parcial e não plena. Por que é sempre parcial? É porque você não procura Deus. Esse ano, nossa igreja tem feito o trabalho do projeto de vida e nós trabalhamos para formar os grupos. Os grupos estão trabalhando para adquirir mais experiência, mais unção, mais comunhão, para poder ir na tua casa fazer o quê? Levar a Deus. Levar a Deus. Levar a Deus para que você possa ouvir, para que os seus familiares possam ouvir, para que os seus amigos possam ouvir. Por quê? Porque a bênção, muitas vezes, ela só virá de forma completa quando todos os nossos familiares estiverem envolvidos dentro do projeto de Deus. Porque Deus não te uniu a uma pessoa simplesmente porque Deus naquele dia, ele resolveu assim, vou dar isso aqui para ela, vou dar isso aqui para ele. Mas qual a finalidade? Só para deixar ele sem dormir à noite, ficar apunhado das ideias. Esse cara aqui, eu vou mandar uma mulher aqui que vai ficar buzinando na orelha dele o dia inteiro. Ele merece. Deus escolheu desse jeito. Olha, vou arrumar uma goteira para você. A goteira, sabe quem que é a goteira? A goteira é a mulher chata. É a Bíblia que diz. Aí Deus, aquele dia, falou assim, hoje eu vou mandar uma goteira para você. Desse jeitinho que Deus quis fazer. Não.
Deus separou uma pessoa para estar do teu lado, para ser teu companheiro, teu auxiliador, teu protetor, um homem que vai te abençoar, vai te ajudar a ter uma família abençoada, assim como essa mulher abençoada. Então tem um propósito, gente. Tem um propósito, e a vontade de Deus é fazer vocês felizes. Mas enquanto você fizer do seu jeito, Deus não pode fazer do jeito dele. Enquanto você for autossuficiente, comigo é assim, as coisas não vão mudar para você. E hoje o Espírito de Deus quer me usar exatamente para mostrar isso para você. O ser humano muitas vezes não quer Deus, mas todos nós precisamos de Deus. Eu não preciso, precisa. Não preciso, precisa. Não preciso coisa nenhuma, precisa. Daí quando acontece alguma coisa, eu preciso. Eu preciso. Gente, a autossuficiência não fez pecadores. Agora, nós temos que colocar a autossuficiência no lugar que ela tem. Mas agora, por decisão própria. É mais difícil. É muito mais difícil. Já que o homem pecou, agora, com a autossuficiência que ele tem, agora ele vai ter que aprender espontaneamente a não ser autossuficiente. E como eu tenho explicado para vocês, é um exercício. Ninguém deixa de ser autossuficiente se não praticar, se não exercitar isso. Por isso nós temos que praticar a humildade. Por isso nós temos que servir um ao outro. Você sabe por que existe igreja, irmão? Algumas pessoas dizem, a igreja sou eu. Realmente, a igreja somos nós. Mas a igreja somos nós servindo os outros. Essa é a finalidade da igreja. Essa é a finalidade da igreja. Então tem um monte de gente que quer ser igreja, é a igreja, mas não serve ninguém, autossuficiente. Se eu quero ser igreja, eu preciso servir a alguém. Eu preciso cuidar das pessoas. Eu preciso me colocar à disposição. Às vezes ter que lidar com gente chata não é fácil. Gente mesquinha não é fácil. Ter que lidar com gente mais autossuficiente do que você. Faz parte a gente ter que perdoar as pessoas, faz parte a gente ter que ter misericórdia das pessoas. É um exercício que faz a gente deixar de ser autossuficiente. Por que quando nós cansamos de querer servir as pessoas, a gente quer ser servido? Autossuficiência. E chega uma hora que a gente quer que Deus nos sirva, sendo que nós é que precisamos servi-lo, porque quem deu a vida foi Ele, não fomos nós. Tem as pessoas que querem pressionar a Deus, você tem que me dar, você tem que me dar, você tem que me dar. Eu já morri por você, tem que dar mais o quê? Está entendendo? Mas aí a gente não se coloca no lugar que temos que estar. E servir um ao outro faz parte do exercício de humildade. É o exercício que nós temos de humildade. Se submeter à autoridade não é uma coisa muito fácil. A gente não quer se submeter à autoridade de ninguém. Ah, o irmãozinho não sabe nem falar, eu tenho que me submeter a ele, eu que sou PhD, bacharel, eu não vou me humilhar para uma pessoa que não sabe nem escrever? Pois é, o cristianismo faz você se humilhar para uma pessoa que é muito inferior a você intelectualmente, talvez até espiritualmente, que eu duvide, porque uma pessoa autossuficiente que não serve, jamais vai ser mais forte espiritualmente do que uma pessoa que está ali na força do Espírito de Deus para servir uma autossuficiente. Está entendendo? Aí a gente tem que ver as pessoas muitas vezes arrogante, prepotente, enfiar o dedo na tua cara, te desrespeitar, te desonrar, te humilhar diante das pessoas, sendo que você está com a disponibilidade de servir as pessoas, de cuidar das pessoas, de amar as pessoas. Isso é um exercício de humildade, irmãos. Por isso todos nós precisamos servir a Deus, por isso que você precisa servir a Deus, por isso que você tem que usar os seus talentos, aquilo que Deus te deu, para colocar em função da obra de Deus, para abençoar pessoas. Não dá simplesmente para você achar que você tem que ser uma ilha no meio da igreja. Não dá para você ser uma ilha, senão você vai continuar sendo autossuficiente, e as bênçãos e as misericórdias não virão sobre você. E quanto mais a gente é individualista, menos a gente quebra essa maldição. E você pode ser até mais rico que os irmãos, mas não é feliz como os irmãos que têm menos
São. Você não é uma pessoa realizada, como muitas vezes os outros são. Entenda isso. Deus hoje fala com amor para você. Sabe, por mais que seja uma correção, Deus está falando com amor. Para que você saiba que o amor, a exortação nos consola, está entendendo? Porque às vezes a gente dobra nosso joelho e fala para Deus, por que estou passando por isso? Por que eu faço isso e não acontece isso, acontece aquilo? Porque sempre na minha vida é desse jeito, porque sempre na minha vida é dessa forma. Deus está te dando respostas hoje, meu irmão. Porque a vontade de Deus não é que seja assim sempre. A vontade de Deus não é que você sofra disso sempre. A vontade de Deus é que você se humilhe, mas você não se humilha. A vontade de Deus é que você busque, mas você não busca. A vontade de Deus é que você procure, mas você não procura. Então quem não procura nunca vai achar, quem não busca não vai encontrar. Eu e a pastora, nesses anos todos, aqui na igreja, nós servimos. Por quê? Porque é importante para vocês ou é importante para nós? É importante para nós, em primeiro lugar. Para o meu relacionamento ficar saudável com Deus. Pensa que não dá vontade de desistir? Pensa que não dá vontade de desistir, de ir fazer outra coisa? Dá vontade de fazer, só que eu não sobreviveria, gente. Eu não sobreviveria na minha autossuficiência. Eu teria uma vida miserável. Uma vida miserável, como muitas pessoas têm. E quando eu falo de miséria, eu não estou falando de conta bancária, não. Estou falando de miséria espiritual, de alma. Gente que só pensa nelas mesmas, que são incapazes, muitas vezes, de olhar para outra pessoa. A gente foi comprar o bombom ontem lá, tinha 2 menininhos assim que estavam, isso aqui é legal, isso aqui é legal, isso aqui é legal, e eu estava vendo que eles estavam sem grana, e isso aqui é legal, isso aqui é legal, isso aqui parece gostoso, isso aqui é... Aí eu falei para o pastor assim, pega 5 aí, pegamos 5, demos para ele, falei assim, escolhe o que vocês querem e come aí. O sorriso dos meninos vieram aqui e aqui. Eu vi meu pai fazer isso a vida toda. Eu vi meu pai fazer isso, como eu vejo muitas pessoas fazendo isso. Mas tem pessoas que fazem isso, mas fazem isso só para se gabar, só fazem isso para poder se sentir um pouco aliviados da sua miséria interna. Quantos irmãos sentados do seu lado precisam da sua ajuda, precisam da sua oração, precisam do teu sorriso? Quantas pessoas dentro da tua casa precisam da sua gentileza, precisa do teu olhar de misericórdia, precisa da tua palavra de encorajamento? A gente quer mudar tudo, a gente quer transformar tudo. Aqui na igreja, a gente faz as regras para que todos possam ser abençoados, não para meia dúzia ser abençoada. A gente faz as coisas para que todos sejam abençoados. Mas muitas vezes tem uma meia dúzia que só quer ser abençoado, mas não quer entrar nas regras para abençoar todo mundo. Mas faz parte. Mas as regras existem para abençoar. As regras existem para ser bênção. Às vezes alguns pais falam assim, por que meu filho não pode tocar bateria? Por que meus filhos não podem mexer nos instrumentos? Porque se seu filho não souber honrar o altar, amanhã nem na igreja ele vai estar. Está entendendo? Se seu filho não souber respeitar a igreja, ficar correndo na igreja, ficar jogando baralho na igreja, amanhã como é que ele vai buscar a Deus na mesma igreja que ele faz arruaça? É impossível, eu digo isso de experiência própria, porque a igreja para mim era um lugar de arruaça, era um lugar onde eu ia encontrar meus amigos e bagunçar, sendo que a igreja tinha que ser para mim, desde criança, a referência onde Deus escolheu para se manifestar, para falar comigo. Está entendendo? Então quando eu vim para cá, altar, criança não pode subir, não é porque a criança vai quebrar o instrumento, não, é para que a criança, desde pequenininha, seja orientada a temer a Deus neste lugar. Por isso nós falamos aqui na escola bíblica, olha, incentive teu filho na hora do louvor a se levantar para adorar a Deus, porque se seus filhos ficarem sentados na hora do louvor, como é que ele vai ter referência que aquele momento é o tempo de buscar a Deus? Não vai. E quando ele precisar buscar a Deus, ele não sabe.
E aí você fala assim, mas passou a vida inteira na igreja. Pode ter passado a vida inteira na igreja, se não foi ensinado, não vai aprender. E essa preocupação eu tenho, gente. Eu sou pastor da tua igreja. Deus fica me chamando a atenção e eu fico aqui, o chatão, falando, mas é para abençoar vocês, abençoar a sua família, abençoar seu casamento, abençoar a tua casa. É fazer com que vocês saibam que este lugar foi um lugar escolhido por Deus para se manifestar e falar com você, abençoar a tua vida, abençoar a tua família, dar direções a vocês. Abrir a porta não é só pôr a mão na maçaneta, depende de uma atitude, e estar na vontade de Deus é ter a atitude. Está entendendo? Muitas pessoas ficam só, está amarrado, eu profetizo, oh, show capeta, ah, Deus manda fogo, oh, Senhor envia a glória, mas não tem atitude de fazer como Josias teve. Deus, tem algumas coisas erradas na minha vida, e ao redor de mim, o que eu faço para mudar isso? Isso aqui está errado, eu vou mudar isso aqui. Isso aqui está errado, eu vou mudar isso aqui. Eu vou mudar isso aqui também. Ontem eu saí com a pastora e a gente foi no shopping, eu estava com vontade de comprar um joguinho de videogame. Os meus já estão cansadinhos já. Aí eu fui ver um joguinho, eu falei, poxa, esse joguinho é legal para brincar com a Ana, com a pastora. Aí fomos ver o preço do joguinho, 150 conto. Eu falei, ô, meu. Aí o cara falou assim, mas como que é o seu aparelho? Ó, meu aparelho é esse aqui. Ele falou, você tem que comprar um HD, porque não vai rodar no seu. Quanto que é o HD? 300 pau. Pode ficar com o joguinho, com o HD, estou indo embora. Sabe, eu não posso ter, não vou ter. E também não tenho coragem de dar 450 conto no joguinho de videogame. Então eu vou ficar com o meu joguinho velho, do jeito que está lá, feliz da vida, brincando, contente. Deixa furar. Vocês estão entendendo? A gente precisa aprender a enxergar as coisas de uma ótica diferente. De uma ótica diferente. Deus me deu o carro que eu tenho. Poxa, como é difícil pagar o IPVA dele no começo do ano. Como é difícil fazer o seguro dele o ano que vem. Aí o bobão aqui vai ostentar. Quero comprar um carro melhor, mais caro. E aí, consigo pagar o seguro? Será que eu consigo pagar o IPVA? Aí não, eu vou ostentar, vou ter. Aí eu tenho, não consigo pagar. Aí fico assim, oh Deus, por que eu tenho que sofrer para comer? Por que tem que ter espinho e erva daninha? Ah, irmão, você sabia que não podia ter o que você quis ter? Sabe, a gente precisa compreender esses princípios. E a gente só entende quando o Espírito de Deus começa a mostrar para a gente que a gente não tem que andar segundo o movimento. Que a gente não tem assim, Maria vai com as outras, sabe? Vamos todo mundo junto, Maria vai com as outras. Nós não somos Maria vai com as outras, irmãos. Nós temos opiniões. Mas mesmo tendo nossas opiniões, nós não somos autossuficientes, dá para entender? Mesmo tendo o direito de questionar pontos, nós temos todos os direitos de questionar pontos, porém a nossa autossuficiência tem que ser trabalhada o tempo todo diante de Deus, para ver qual é a vontade de Deus para mim e para você. Hoje a mensagem é simples assim, mas a mensagem é simples para que você alcance a misericórdia, é simples para que você alcance a bênção, é simples para que a tua família seja feliz e você feliz com ela, para que você possa entender que a vontade de Deus sim é abençoar vocês. Jesus já rompeu com o pecado, acabou a maldição. Ai, marido nenhum me domina, você não precisa nem se preocupar com isso, minha irmã. O Espírito de Deus que te libertou, faz com que haja harmonia no teu casamento, sem que haja opressão. Por quê? Porque a presença de Deus gera isso. Mas e se eu não alcancei a misericórdia? Se eu não alcancei a misericórdia, você vai passar a vida inteira lutando para não ser oprimida, e ele vai ficar lutando para oprimir, e você lutando para não ser oprimida, e o casamento de vocês vai virar sempre isso aí que vocês conhecem. Então busca Deus, busca o que tem que fazer, busca o que tem que fazer, o que eu tenho que fazer, eu vou fazer, vai fazer. Bom, encontrou misericórdia. Olha, essa maldição veio sobre as pessoas, mas para você, a partir de agora, você vai descansar em paz. Isso não vai chegar até a tua casa. Isso não vai chegar até a tua família. É o que eu acredito, irmão.
alguns anos atrás, quando eu e a pastora decidimos andar por esse caminho, é porque nós já tínhamos tido experiências de tudo quanto é lado. A gente já tinha visto as pessoas falarem tantas coisas. A gente estava farto de achômetros religiosos, sabe? E o crente gosta, o crente tem um linguajar especial, é só dele. E aí, varão, só no azeite. Né? O povo tem o seu linguajar evangélico, gospel. Mas chegou uma hora que eu comecei a ver, eu e minha esposa, que a gente, dentro desse modismo todo, nada acontecia na nossa vida. Trabalhava pra caramba, não via o dinheiro do meu suor. Não me alimentava como eu achava que eu deveria me alimentar. Não via a fartura na minha casa, mesmo ganhando muito dinheiro. Não via. Nós não tínhamos qualidade de vida. Eu não dava à minha filha qualidade de vida como pai. A pastora não dava qualidade de vida como mãe. Nós estávamos o tempo todo correndo atrás, como muitos fazem. Como muitos fazem. Aí chegou uma hora que eu e a pastora sentamos e falamos assim, olha, vamos fazer do jeito que Deus quer que faça. Parece loucura, mas vamos fazer e vamos pagar para ver. E foi uma decisão que nós dois tomamos juntos e falamos assim, vamos pagar para ver. E a gente começou a pagar para ver. E a gente está pagando para ver. Hoje em dia, a alegria que nós temos é que lá atrás o que era dúvida para nós hoje é certeza. Hoje nós já somos testemunha daquilo que a gente acreditou alguns anos atrás. Já colhemos do que nós acreditamos, mas tem muitas coisas que a gente ainda acredita e faz e que eu tenho certeza que nós vamos colher. Mas isso para mostrar para vocês o quê? Que foi uma decisão compartilhada. Nós dois chegamos ao consenso. Olha, nós vamos ter uma vida religiosa, onde nós vamos vir para a igreja todo final de semana, ou nós vamos dar um passo um pouquinho maior. Vamos nos comprometer um pouquinho mais com Deus. Qual é a decisão que nós vamos tomar a partir de agora? Não, vamos nos comprometer ainda mais com Deus. Vamos fazer as coisas ainda mais fortes, mais comprometidas, com mais intensidade. A gente não tinha ideia de que nós encontraríamos desafios, como nós encontramos desafios. Eu não sabia que eu ia ser igual o cara da Praça da Sé, tocar, cantar com 2 instrumentos ao mesmo tempo. Só faltou ter uma gaita para fazer igual a Praça da Sé. Sabe? Não imaginava que eu teria que fazer tudo isso para poder servir a Deus. E fui fazendo. Me alegro em ver hoje os adolescentes fazendo louvor de manhã. Sabe, a Jaquinha? Ei, Jaquinha. Não tem jeito, filha, tem que falar Jaquinha, né? De saber que cada um deles envolvido no pequeno grupo, indo na casa dos irmãos, servindo na casa dos irmãos, tem gerado nos nossos meninos maturidade de adoração. Maturidade. E aí hoje eu não podia vir. Aí eles assumiram e fizeram bem. Por quê? Porque eles escolheram estar nos pequenos grupos, servindo nos pequenos grupos, fazendo o culto na casa dos irmãos. E à medida que eles servem lá, eles estão se capacitando, e eu falava para os líderes isso, incentive-os, para que amanhã eles possam ser futuros líderes de grupos também. E aí eu fico feliz de ver que pessoas estão escolhendo, estão determinando isso para suas vidas, e que isso só vai gerar sobre eles ainda maior bênção, mais do que simplesmente torná-los, sabe, religiosos, fúteis, sem profundidade, sem experiência, sem relacionamento, só vindo na igreja porque tem um grupo de amigos dentro da igreja. É mais que isso, é relacionamento com Deus. Quando os diáconos servem aqui, não é para pôr um uniforme e ficar na porta. Eles estão fazendo muito mais do que isso. Eles estão se colocando à disposição para amar pessoas que eles não conhecem, para sorrir para pessoas, muitas vezes, quando eles deveriam estar chorando. O poder espiritual que isso tem como propósito fazer o quê? Fazer com que eles encontrem misericórdia, fazer com que eles encontrem a paz, fazer com que eles encontrem o caminho. Por isso eu falo para a Celina, fala para os diáconos, se não vai servir com alegria, melhor não servir.
Se servir numa escala sempre vai ser um peso, se estar dentro do serviço da igreja sempre vai ser um peso, é melhor que sente, porque não vai entender o propósito, não vai entender o que é servir a Deus, muito menos receber o que Deus tem para dar. Se os músicos não tiverem alegria, se os diáconos, se os professores, se eu, a pastora, nós não tivermos alegria em fazer isso, perde completamente o sentido do propósito, daquilo que está realmente acontecendo na nossa vida. Quando a Ana, desde pequenininha, prepara uma aulinha para dar às crianças, ela está estudando a Bíblia, ela está lendo, ela abre a chave bíblica. O que eu faço para preparar uma mensagem, a Ana está preparando, só que ela tinha 10 anos de idade, ela tinha 9 anos de idade. Está entendendo? E isso faz com que o servir as crianças torne ela ainda mais madura para conhecer a Deus. Se ela vai seguir o caminho, é uma decisão pessoal dela, porém, todo serviço gera nela maturidade espiritual. Assim como deve ser feito em vocês. Deus só está querendo de nós a disposição, Deus só está esperando que a gente se coloque à disposição dEle. Por isso que quando eu chamo vocês, faça isso, faz aquilo, às vezes eu chamo a pastora e falo, olha, convida esse, convida aquele, é exatamente para perceber o impacto que isso produz dentro da gente. Mas se nós, ao servir, não entendemos isso, o Espírito de Deus não está atuando na gente, gente. A gente não está compreendendo nada, a gente não está compreendendo a obra de Deus. Porque é mais do que ficar falando bom dia, boa tarde, meu irmão, paz, ó, tô a Santa Ceia, tô a retira a Santa Ceia, ó, a criança não fica aí, ó, a criança sai daí. É mais do que isso. É mais do que isso. É mais do que se vestir de pinguim. É mais do que isso. Está entendendo? É muito mais do que isso. É interior, é interior, é interior. Enquanto muitos estão esperando que as coisas aconteçam no exterior, para acontecer no exterior tem que começar no interior. Deus muda os nossos olhos, se os nossos olhos for bom, tudo é bom, mas se os nossos olhos forem ruins, tudo é ruim. Hoje o Espírito de Deus mandou ministrar essa palavra. Porque não basta ser crente de carteirinha, meu irmão. Não basta, você tem que se humilhar, e se humilhar é servir aqueles que Deus ama. Eu não amo, mas Deus ama. Você não quer servir porque a pessoa não te agrada? Ótimo, Deus se agrada dela, por isso Deus manda você servi-la. Você fala assim, eu não quero dar nada para essa pessoa, não merece o meu amor. Pois é, mas Deus disse que ela merece. Então você tem que engolir esse sapo, porque Deus ama e você tem que cuidar. Mas eu odeio ele, sabe? Faça o que você tiver que fazer para você, mas faça para ele também, porque eu, o Senhor, amo a vida dele, quero o bem dele. Aí a gente, na nossa autossuficiência, fala assim, não quero, não gosto, não vou. Deus fala assim, baixa a bola, senão você vai ter que sofrer para comer. Senão você vai ter que comer a daninha, vai ter que ter espinho. Aí você fala, não quero espinho, Deus, não quero a daninha, Deus, então sirva. Aí você fala assim, mas esse eu não sirvo, manda eu servir a outro. Não, serve a esse. Nós não escolhemos serviço, irmão, nós fazemos, sabe? É assim que nós vivemos para Deus, não é escolhendo, é fazendo. E aí a misericórdia vem, e a maldição quebrada, e aí a gente começa a viver a palavra de Deus. Amém? Essa é a palavra do Senhor para você.